Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Foi no momento de silêncio tenso na entrevista coletiva que Carlo Ancelotti, atual treinador da seleção brasileira, soltou uma frase que imediatamente atravessou fronteiras e conquistou corações. O Brasil precisa voltar a jogar com alegria, mas também com respeito às suas raízes. A declaração, simples à primeira vista, teve o impacto de um terremoto emocional entre os torcedores, principalmente por vir de um europeu que agora veste as cores verde e amarela. Em poucos minutos, redes sociais explodiram em apoio ao técnico, e a frase virou mantra entre torcedores apaixonados pelo futebol arte. A fala de Ancelotti surge em um cenário conturbado. A seleção brasileira vive um período de transição, com críticas ao desempenho recente nas eliminatórias e um questionamento crescente sobre o estilo de jogo adotado nos últimos anos. O torcedor sente falta da ginga, do improviso, da leveza que sempre foram marcas registradas da amarelinha. Quando Ancelotti, um estrangeiro, reconhece essa essência, ele não apenas acalma os ânimos, ele acende uma chama de esperança. O mais curioso é que essa afirmação não veio após uma vitória. Pelo contrário, a seleção havia acabado de empatar com dificuldade contra o Paraguai, num jogo morno e travado. A expectativa era de explicações técnicas, justificativas ou até mesmo respostas burocráticas. Mas Ancelotti foi além. Tocou na alma do torcedor ao lembrar que o futebol brasileiro não é só resultado, é identidade. E esse gesto foi o suficiente para mudar completamente a narrativa pós-jogo. No dia seguinte, a torcida se manifestou de forma uníssona. Em comunidades, grupos, programas esportivos e nos arredores da CBF, o apoio à fala do treinador foi absoluto. Camisas da seleção, que vinham sendo usadas com menos frequência, voltaram às ruas com orgulho. Nas arquibancadas e nas esquinas, um novo clima começou a se formar, o de que algo verdadeiramente grande pode estar por vir, desde que o comando respeite o que o Brasil sempre foi dentro de campo. O técnico italiano, conhecido por sua serenidade e elegância à beira do gramado, mostrou que entende mais do que tática. Ele captou o sentimento de um povo. E isso é raro. São poucos os que conseguem traduzir, com tão poucas palavras, uma verdade tão profunda. Ancelotti não apenas ganhou a confiança da torcida, ele se tornou, para muitos, um guardião da essência do futebol brasileiro. E isso num momento em que a seleção mais precisava. Nos bastidores da CBF, a repercussão também foi positiva. Alguns dirigentes, que antes tinham dúvidas sobre a escolha de um estrangeiro no comando da equipe, passaram a ver com outros olhos a presença de Ancelotti. Sua fala gerou uma inesperada unidade. Imprensa, jogadores, torcida e até mesmo ex-treinadores se manifestaram a favor do discurso. Parecia que, finalmente, alguém havia dado voz ao que estava entalado na garganta de milhões. Até mesmo antigos críticos do técnico, que o acusavam de ser frio demais para o calor da seleção, foram obrigados a recuar. Ex-jogadores como Romário e Rivaldo elogiaram publicamente o posicionamento do treinador, ressaltando que resgatar o orgulho e a identidade nacional é mais importante, nesse momento, do que qualquer outra coisa. O Brasil, disseram eles, precisa voltar a jogar por amor, não só por vitória. Nas redes sociais, vídeos com trechos da declaração viralizaram. Hashtags como #VoltaFutebolArte e #Confio em Ancelotti ficaram entre os tópicos mais comentados do dia. Influenciadores e comentaristas esportivos apontaram que, há muito tempo, não se via um técnico da seleção conquistar tanto apoio com tão poucas palavras. Era como se, em um instante, o abismo entre a torcida e o time tivesse começado a ser preenchido. O elenco da seleção também reagiu à fala. Jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e Bruno Guimarães repostaram o trecho em suas contas pessoais, com emojis de coração e bandeiras do Brasil. Em entrevistas, destacaram que sentem essa cobrança por identidade, e que a fala do treinador serviu como combustível emocional para se doarem ainda mais nos próximos jogos. A conexão entre comando e grupo parece ter dado um salto importante. Ancelotti, por sua vez, manteve-se discreto.
Após o impacto de sua fala, não buscou os holofotes, tampouco se mostrou surpreso com a repercussão. Continuou trabalhando, analisando vídeos e planejando os próximos amistosos. Mas nos corredores da Granja Comari, ficou claro que algo havia mudado. Seu comando agora tinha não só respeito tático, mas também uma legitimidade emocional rara para um técnico estrangeiro. Há quem diga que essa declaração pode marcar o início de um novo ciclo. Um ciclo não apenas de vitórias, mas de reencontro com a verdadeira essência da seleção. O Brasil cansou de jogar como qualquer outro. Quer voltar a ser único. E Ancelotti parece ter entendido isso melhor do que muitos brasileiros. Sua sensibilidade ao contexto cultural pode ser a chave que faltava para destravar um novo momento de glórias. Enquanto isso, os próximos compromissos da seleção ganham contornos mais emocionais do que técnicos. O torcedor já não quer apenas ver gols, mas ver um espetáculo. A expectativa não é só de resultados, mas de reencontro com a paixão que sempre envolveu o futebol nacional. A responsabilidade de Ancelotti aumentou, mas, paradoxalmente, também ficou mais leve. Ele ganhou a confiança de um povo inteiro. O ambiente na Granja Comari agora é outro. Jogadores sorrindo, treinos mais soltos, bastidores mais leves. Tudo indica que a atmosfera emocional gerada pela fala do treinador trouxe uma energia nova ao grupo. E esse tipo de mudança, muitas vezes, vale mais que qualquer mudança tática. O Brasil sempre foi coração. Quando a seleção volta a sentir, ela volta a vencer. É impossível prever o futuro, mas o presente já é outro. A seleção brasileira voltou a respirar. Voltou a sonhar. Voltou a acreditar. E tudo isso por conta de uma fala que foi além do futebol. Uma fala que tocou na alma, que traduziu o sentimento de milhões. Ancelotti entendeu o que muitos ainda não compreendem, que o futebol brasileiro é mais que um jogo. É uma paixão, uma identidade, um símbolo de um povo. E agora, a pergunta que ecoa em todos os cantos do país, até onde essa conexão entre treinador e torcida pode levar a seleção? O tempo dirá. Mas, por ora, o Brasil volta a jogar com brilho nos olhos. E isso, para quem conhece a história do futebol brasileiro, já é o primeiro passo rumo à grandeza. Com o clima favorável nos bastidores e o apoio popular cada vez mais sólido, Carlo Ancelotti começa a se posicionar não apenas como um técnico, mas como um símbolo de renovação emocional da seleção brasileira. Seu nome já circula em rodas de conversa como um possível responsável por uma era de ouro, caso consiga alinhar a excelência tática europeia com a alma do futebol nacional. Não se trata mais apenas de formar uma equipe competitiva, mas de reconectar a seleção com sua essência e com sua torcida, e isso, até agora, ele está fazendo com maestria. Curiosamente, o que mais chama atenção não é sua estratégia de jogo ou suas escalações, mas sim sua capacidade de comunicação emocional com o torcedor. Ancelotti conseguiu, em uma única frase, dizer o que boa parte da torcida pensava, mas não encontrava eco nos discursos anteriores. Seu olhar estrangeiro, paradoxalmente, conseguiu enxergar melhor o valor do improviso, da irreverência e da paixão que sempre moveram o futebol brasileiro. Ao contrário do que muitos temiam, ele não veio para apagar o passado, mas para reverenciá-lo e fortalecê-lo. O que se vê nos últimos dias é um novo pacto não escrito entre torcida e seleção. Uma confiança renovada, uma energia diferente nas arquibancadas, nos bares, nos lares. A conexão simbólica entre treinador e povo parece ter gerado mais impacto do que qualquer goleada. Torcedores que haviam se afastado emocionalmente da seleção por conta das decepções recentes voltaram a vestir a camisa, a cantar o hino com entusiasmo e, sobretudo, a acreditar. Essa transformação no clima emocional começa a surtir efeito dentro de campo. Nos treinos abertos, a intensidade dos atletas aumentou visivelmente. Os jogadores, mesmo os mais jovens, demonstram uma postura mais firme, com mais entrega e brilho nos olhos. É como se todos tivessem entendido que estão participando de algo maior, de um reencontro entre o futebol e a nação. Ancelotti, que não é adepto de discursos inflamados, parece ter alcançado isso com a sutileza de um mestre que ensina sem gritar. O histórico recente da seleção mostra uma queda de rendimento que afetou diretamente a conexão com o povo.
Derrotas inesperadas, eliminações traumáticas e um futebol burocrático minaram a imagem da equipe nacional. Era necessário algo que restaurasse a confiança. E, ao que tudo indica, a fala de Ancelotti foi essa fagulha. Um simples gesto de respeito ao passado serviu como gatilho para uma reaproximação tão necessária quanto poderosa. Nos programas esportivos, analistas destacam que, além do impacto emocional, Ancelotti tem aplicado conceitos táticos modernos que valorizam o talento individual do jogador brasileiro. Ao contrário de esquemas que sufocam a criatividade, seu modelo oferece liberdade com responsabilidade. Ele não quer que o Brasil jogue como a Alemanha ou como a Itália. Ele quer que o Brasil jogue como o Brasil, e essa visão é exatamente o que a torcida queria ouvir, mas nunca tinha escutado com tanta clareza. A resposta da mídia internacional também foi imediata. Jornais europeus se surpreenderam com a habilidade de Ancelotti em conquistar o coração do torcedor brasileiro. E muitos destacaram que, para alguém com tamanha bagagem vitoriosa, seria compreensível querer impor seu estilo. Mas ele preferiu o caminho mais difícil, o do respeito à cultura local, o da empatia verdadeira. E isso tem se mostrado sua maior arma até agora. Jogadores históricos da seleção se manifestaram, reforçando a fala do treinador. Cafu, Tafarel, Juninho Paulista, entre outros, declararam publicamente que a seleção precisava resgatar seus princípios. Futebol é alma, é arte, é amor. E o Brasil sempre foi referência nisso, disse um dos ex-capitães. Esses depoimentos ajudaram a construir um ambiente de respeito e alinhamento entre o passado glorioso e o presente em busca de redenção. O reflexo disso nas categorias de base também começa a ser notado. Jovens atletas, que antes eram moldados por esquemas engessados, agora recebem incentivo para arriscar, para driblar, para buscar o improviso. O novo espírito da seleção está se espalhando por todos os níveis, como se fosse um antídoto contra o futebol frio e padronizado que vinha sendo praticado. O futebol brasileiro volta a ter personalidade. O impacto vai além do campo e das quatro linhas. As escolas de futebol, os projetos sociais, os treinadores de base, todos estão sendo influenciados por essa nova abordagem. Há um senso de missão coletiva, devolver ao Brasil o futebol que encanta, que emociona e que é, acima de tudo, expressão de um povo. E Ancelotti, com sua fala simbólica, tornou-se o estupim dessa transformação que vai muito além do placar final. Se o Brasil voltará a conquistar títulos, ainda é uma incógnita. Mas o que não se pode negar é que a alma da seleção, por muito tempo adormecida, parece ter acordado. E quando o coração bate junto com o talento, o impossível deixa de existir. Ancelotti trouxe esperança, não por prometer títulos, mas por devolver sentido. E isso, em tempos de frieza no esporte, vale como uma taça. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O próximo compromisso da seleção brasileira, marcado para as eliminatórias do Mundial, já é aguardado com ansiedade incomum. Não apenas pela necessidade dos 3 pontos, mas por aquilo que ele representa simbolicamente. Será o primeiro jogo após a fala marcante de Ancelotti, e há uma expectativa generalizada sobre como a equipe vai se comportar dentro de campo. Não basta vencer, a torcida quer ver brilho, leveza, personalidade. Quer ver o jogo bonito ressuscitar sob os olhos do técnico que, até pouco tempo, era apenas um nome europeu no comando de um gigante sul-americano. E essa expectativa não recaía apenas sobre o treinador. Os jogadores sabem que agora existe uma cobrança diferente. Não é mais só por entrega ou disciplina tática. É por representatividade. Por carregar em campo o sentimento de um povo. É um desafio que exige muito mais do que preparo físico. Exige conexão com as raízes, coragem para ousar, e humildade para respeitar o que veio antes. Nesse novo ciclo, o craque que decidirá jogos talvez não seja o mais veloz, mas o mais consciente do seu papel como símbolo da brasilidade em campo. O que Ancelotti promoveu, mesmo sem a intenção de criar alarde, foi uma verdadeira virada de chave. Em vez de apagar a memória do futebol arte, ele a reacendeu. Em vez de pedir mudanças radicais, ele pediu resgate.
E foi exatamente isso que tocou o torcedor. A ideia de que não é preciso negar o passado para construir o futuro, pelo contrário, é nele que se encontra o caminho de volta à grandeza. O futebol brasileiro, antes enclausurado por esquemas frios, começa a se libertar sob um novo comando que valoriza o talento, mas também a emoção. A partir desse ponto, Ancelotti passa a ser medido não apenas por vitórias, mas por seu poder de inspiração. Seu nome já começa a ser entoado em arquibancadas com mais empolgação, como um símbolo de que o Brasil pode, sim, voltar a ser referência mundial, não apenas pela quantidade de títulos, mas pela maneira como joga, encanta e representa. A aura de desconfiança que cercava sua chegada foi substituída por uma empolgação quase nostálgica, que remete aos tempos em que a seleção era a esperança de todo um país a cada 4 anos. E mesmo sem ter sido criado aqui, mesmo sem nascer no país do samba, da ginga e da criatividade, Ancelotti parece ter entendido tudo. Parece enxergar o que muitos daqui deixaram de ver, que o futebol brasileiro não é só esporte, é identidade. Que o drible é mais do que uma jogada, é uma expressão cultural. Que a ousadia não é indisciplina, mas vocação. E que, acima de tudo, o torcedor brasileiro quer se ver representado, não apenas nas vitórias, mas na forma como o time se comporta diante do mundo. A fala de Ancelotti, que poderia ter sido apenas mais uma entre tantas entrevistas protocolares, virou bandeira. E sua postura, de humildade e respeito, reforçou sua autoridade sem precisar levantar a voz. É um técnico que lidera com o exemplo, com o tato e, acima de tudo, com a sensibilidade de quem sabe ouvir. Nesse momento, ele não é apenas o comandante da seleção brasileira, é o intérprete do sentimento de um povo apaixonado, ferido por decepções, mas ainda esperançoso. Seja qual for o resultado final dessa trajetória, já é possível dizer que Carlo Ancelotti cumpriu um papel histórico. Ele reaproximou a seleção da arquibancada, devolveu esperança a um torcedor cansado de frustrações e resgatou a essência de um estilo que parecia estar se perdendo no tempo. Sua jornada está apenas começando, mas seu legado emocional já está marcado. O Brasil volta a acreditar. E isso, por si só, já é uma vitória gigantesca. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.